Tá difícil conciliar trabalho em casa, com filhos, cuidado da casa e atenção ao marido? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar aqui em 2 dicas para te ajudar a você conciliar melhor o seu trabalho de casa com a atenção que você dá ao seu marido, ao seu filho e aos cuidados que você tem que ter com a sua casa, tá? Então essas 2 dicas são um resumo de tudo que eu apliquei já esse tempo que eu trabalho em casa, desde 2016, e que vem me ajudando muito e ajuda até hoje, tá bom? Então a primeira dica é ter uma rotina. Ah, mas isso é óbvio, Bruna. É óbvio, mas muita gente às vezes se perde na rotina, ou às vezes não gosta nem da palavra rotina, acorda, não sabe o que vai fazer. Então ter uma rotina é muito importante, é você saber quais são as prioridades do seu dia, você já planejar o seu dia, no dia anterior você já planejar o que você tem que fazer no dia seguinte, em relação ao seu trabalho, em relação à sua casa, em relação aos seus filhos, né? Se você tem que ir no médico, se você tem que ir no mercado, se você tem que limpar a casa, e qual o trabalho que você tem que fazer, se você tem que entregar algum trabalho para um cliente, e qual é a sua rotina de trabalho, qual vai ser os seus horários. E além dessa rotina sua, né, que a gente já está acostumado a saber, não, eu tenho que ter uma rotina, para os seus filhos, é muito importante que as crianças tenham uma rotina. Então, às vezes, isso é negligenciado. Às vezes você acorda sabendo o que fazer, mas os seus filhos não sabem. Então, seu filho tem que ter uma rotina, mesmo que ele seja pequeno, 2, 3 anos, e principalmente se já for maiorzinho, já entender. Já sabe ver um relógio, já entende, tem uma comunicação melhor, né? Então, é muito importante as crianças terem uma rotina. O meu filho tem 7 anos, então eu já tenho explicado isso para ele, quais são as horas das coisas, né? Que hora que ele pode ver o desenho, que hora que ele pode jogar um pouquinho no celular, que horas que ele tem que estudar. Então, isso tem que ser já desde cedo. Eu não sou a pessoa perfeita, eu sei que às vezes eu escorrego, eu mesmo posso estar me perdendo na minha rotina, mas eu tenho que parar para pensar, não, o que eu tenho que fazer hoje, o que é mais importante. Então, quando o importante de ter a rotina bem estabelecida é que mesmo quando você se sentir perdido ali, às vezes alguma coisa atropelar o seu dia, você pode voltar rapidamente e entender quais são as prioridades. Então a rotina não quer dizer que vai te deixar presa e você não vai ter opção de fazer outra coisa, mas você tem que entender as prioridades. Por exemplo, se você tem um trabalho importante para entregar, e aí o seu filho quer ir no parquinho, qual é a sua prioridade ali? Geralmente a nossa prioridade são nossos filhos, mas às vezes aquele trabalho ali tem um prazo para você entregar para o cliente, o prazo é naquele dia, ou já está chegando, não vai dar tempo. Então você pode conversar com seu filho, olha, amanhã a gente vai no parquinho, ou quando eu terminar aqui, se der tempo, a gente vai no parquinho. Então você sabendo as suas prioridades, você já fica com um dia mais leve. Agora, se você tiver um trabalho seu que você tem mais tempo, você pode fazer depois e de repente seu filho está necessitando de uma atenção mais especial ali, então está um pouco carente naquele dia, você pode deixar aquele trabalho para depois e dar prioridade ao seu filho, que de repente se você não der, ele pode ficar ali um pouco mais estressado, né? Querendo atenção o tempo todo e você talvez não vai nem conseguir nem trabalhar e nem dar atenção a ele. Então, por isso que a rotina é importante, né? Você ter essa rotina e saber qual os seus horários de trabalho e os seus filhos também entender os seus horários de trabalho. E dali você vai vendo as suas prioridades. O que você pode abrir mão naquele dia e o que você não pode. Então a rotina para os filhos, ela é importante não só para ele saber o que ele tem que fazer no dia, mas também essa questão da hora de dormir, né? Então você tendo uma rotina, ele já acorda, vai tomar um café, sabe a hora do almoço, tem a hora certa para tomar banho e a hora certa para dormir. Então essa coisa da criança dormir tarde, dormir quando os pais vão dormir, isso é muito ruim, principalmente para nós mães que trabalhamos em casa, tem que dar conta de outras coisas. Então se a criança for dormir na hora que os pais forem dormir, você está o dia todo ali, né, com energia ali com a criança, porque a criança precisa de atenção também, principalmente se for um filho só, né, ele não vai ter outra pessoa ali para brincar, às vezes quer brincar com você. Então é importante que ele tenha uma hora de dormir cedo, né, umas 7, 8 horas, dependendo da idade, e dali para a noite você pode fazer seu trabalho com mais tranquilidade, com mais foco. Então a minha primeira e principal dica é essa: estabeleça uma rotina para você e para o seu filho, um horário de acordar, o horário de dormir, a hora certa de almoçar, que ele saiba a hora que você
está trabalhando, a hora que você vai poder brincar com ele. E dentro dessa rotina, você saiba as suas prioridades, o que você pode ser mais flexível. Se naquele momento ali você pode parar um pouquinho para brincar, para dar um pouquinho de atenção, de repente ele está precisando de atenção. E isso é muito importante a gente ter também essa sensibilidade. E a segunda dica, também importante, é que você tenha recursos para os seus filhos também ficarem entretidos. E quando eu digo recursos, hoje eu nem dou mais essa dica de ter um recurso tecnológico, né? De você deixar vendo um joguinho, vendo um desenho animado, assistindo um vídeo educativo ou um jogo. Hoje eu não dou mais essa dica. Eu já cheguei a falar aqui em alguns vídeos que esse seria um bom recurso. Mas com a experiência que eu tenho hoje, eu não dou essa dica, principalmente se você tiver crianças pequenas, porque hoje eu entendo o mal que isso causa. Então, assim, o meu filho, ele tem os horários que ele pode jogar, mas isso já está sendo muito reduzido, porque eu caí nessa de usar isso como um recurso, e quando a gente percebe, esse recurso está sendo tão utilizado que a criança não consegue mais fazer nada fora do jogo, fora do celular. Então, eu estou falando isso aqui com muita sinceridade, algumas pessoas podem até me julgar, mas é uma sinceridade, uma experiência que eu passei e que hoje eu estou reduzindo bastante, porque isso é muito prejudicial para a criança, principalmente na fase quando eles são muito novos, né? Na primeira infância ali, porque o celular, os joguinhos de celular, por mais que seja um jogo educativo, né? Eu tinha isso em mente, é um jogo educativo, ele está aprendendo ali, mas isso é muito estimulante para a criança e ela não encontra o mesmo estímulo fora. Então, quando eu desligo o celular, o mundo ao redor dela, os brinquedos que ela tem, a conversa com as pessoas, isso já não é tão estimulante quanto naquele joguinho. Principalmente em fase que não tá nem falando e ela tem até dificuldades de fala, né, de conversar. Então isso é muito prejudicial. Então se atente com isso. Escolha recursos lúdicos, recursos fora, tipo um brinquedo, deixar blocos, deixar papel, caneta, até do seu lado mesmo, se você estiver trabalhando, deixar a criança ali rabiscando algum papel do seu lado. Então, quando meu filho era menorzinho, que eu ainda não entregava o celular para ele jogar nada, isso foi vindo depois que ele foi crescendo, 5, 6 anos, quando ele era menorzinho, realmente, eu deixava ele do meu lado, eu tenho até algumas fotos dele brincando com dominó, fingindo que era comida e me dando de lanche, rabiscando as folhas na mesa que eu estava trabalhando. Então, isso pode até tirar um pouquinho a sua concentração, a criança vai ficar te mostrando, mas ela está ali entretida, fazendo algum trabalho, e você pode fazer um outro trabalho que não exija tanto foco, tanta concentração, né? Que, de repente um trabalho mais assim, automático, né? Criar alguma imagem, assim, alguma coisa automática no seu trabalho. Então você vai adaptar isso para sua realidade. Agora, a dica principal é que você tenha recursos para essa criança ficar sozinha, sem precisar você estar brincando o tempo todo. Isso para quem tem um filho só. Para quem tem 2 filhos, eu acredito que seja mais fácil. As crianças podem brincar sozinhas, né? 2 ou mais. Eu vejo famílias aí que têm muitos filhos e as crianças, elas brincam entre si, então isso é muito legal. Agora, se você tem um filho só, é natural que ele exija atenção. Você não vai exigir que a criança fique lá isolada num quarto e não vai te solicitar o dia todo. Isso você vai se frustrar se você achar que seu filho vai ficar lá e vai respeitar o horário que você está trabalhando sem te incomodar em nada. Então, eu tô falando isso para você que tá sozinho com seu filho, né? Você não tem uma rede de apoio. Você tem o seu negócio, tem o seu trabalho em casa aí, ou de repente seu marido trabalha fora, né? Então, nesse caso, o seu filho vai te solicitar a sua atenção. Então, você precisa entender que isso vai ser normal. Agora, quanto mais você conversar, olha, vai ter o horário da gente brincar, agora vai lá, brinca ali com o seu joguinho, né? O joguinho físico ali, né? Um desenho, alguma coisa, uns blocos, e você faz algum trabalho que você não exija tanto foco, porque você vai ser interrompido. E deixa esses trabalhos com mais foco para você fazer quando seu filho estiver dormindo, isso porque você já estabeleceu aquela rotina anterior, tá? Então, com essas 2 dicas aí principais, você já vai conseguir ter mais tranquilidade no seu trabalho, porque você vai ter a sua rotina, o seu filho vai ter a rotina dele, ele vai saber a hora que ele vai, se você liberar o desenho ou o joguinho, dependendo da idade, por 1 hora, ele vai saber a hora que ele vai poder assistir o desenho dele, ele vai saber a hora que ele vai ter que parar de assistir o desenho para brincar com outra coisa, e você vai saber vai ter a sua hora de trabalho mais tranquila quando ele for dormir, né?
E você saber que você tendo esses recursos de não simplesmente falar para o seu filho, desliga o celular porque agora acabou o seu horário de jogo, acabou o seu horário de desenho, e ele vai fazer o quê? Ele vai querer ficar ali com você, querer sua atenção, querer brincar. E talvez, se você estiver diminuindo esse acesso aos eletrônicos, como eu estou fazendo, talvez você precise dar mais atenção no início para ajudar a criança a brincar sozinha, né? Porque ela está tão ali acostumada com aquele estímulo, ela vai precisar de apoio ali para brincar sozinha. E depois, aos poucos, você vai deixando ela brincar. Olha, fica aí que a mamãe vai ali fazer um trabalho, fica aí que a mamãe vai ali fazer comida, vai limpar a casa. Então você vai ter esses momentos, você tendo esses recursos de algo que ela vai chamar a atenção dela para ficar ali entretida, você vai poder fazer o seu trabalho. Inclusive livrinhos, né? Se seu filho não sabe ler ainda, livros com bastante imagens, deixa ali à disposição dele para ele pegar, para ele ver. Isso é muito importante. Então isso faz parte, se a gente está trabalhando em casa para ter mais tempo para os filhos, é normal que eles sejam a nossa prioridade. Mas a gente também tem que ter essa rotina para ter esses horários para cumprir as nossas obrigações. E para ficar leve, temos que saber encaixar cada coisa no seu lugar. E aí a gente não fica aquele estresse o dia todo achando que nunca vai dar conta de nada, né? Apesar da gente não conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente pode dar conta de cada coisa no seu horário e tudo fica bem mais tranquilo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí, compartilhe com outras mães que vão gostar dessas dicas e já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos assim que eu publicar, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.